Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou o Eduardo Ferrari e trago alguns assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações aqui do canal. Botão vermelho aí do lado esquerdo do seu telefone, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Então se inscreve, é de graça e vamos juntos, vamos falar de Vasco. Vamos falar sobre a alteração da CBF, do jogo contra o Bahia, né, o dia do jogo, o jogo seria no domingo, a CBF, sem comunicar, o Vasco mudou a partida para segunda-feira, gerando polêmica, atrapalhando a logística do clube, da torcida do Vasco e muito mais. Vamos falar também sobre a nova liga do Campeonato Brasileiro e o Andrei Santos segue sendo monitorado por clubes da Europa. O Vasco tem que ficar de olho porque o menino vale ouro. Entrando no assunto e sendo bem reto aqui, mais uma vez a CBF apronta para cima do Vasco. E não só para cima do Vasco, mas para cima do maior patrimônio do Vasco, que é a sua torcida, atrapalhando a logística do clube, a logística dos torcedores que estão esgotando os ingressos, tá, em todos os jogos em São Januário. Principalmente esse jogo, um jogo importantíssimo, as pretensões do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Eduardo, por quê? Um jogo contra o Bahia, um jogo, na minha opinião, aquele jogo que vale 6 pontos, certo? Bahia com 13, Vasco com 10, jogo dentro de São Januário, para a torcida fazer a festa, empurrar esse time com todas as forças para mais uma vitória. E de repente a CBF faz mais umas, apronta mais uma das suas para cima do Vasco. O pedido foi do BEP. Hoje mais cedo eu tive a informação que o pedido foi da TV. Olha, primeiro ponto, torcedores do Vasco e do Botafogo não tem confronto, zero confronto. E a segurança pública tem que estar na rua, meu Deus do céu, tem que proteger. São 2 jogos em horários diferentes. O Vasco joga às 16 horas, o Botafogo às 19 horas. Ou até mesmo os 2 jogos no mesmo horário. Qual o problema? O Botafogo joga com a sua torcida no estádio Newton Santos e o Vasco com a sua torcida no estádio São Januário. Eu sinceramente quero entender a posição da CBF. Simplesmente tira o Vasco, joga para escanteio, tira a organização do torcedor que vai a São Januário, que quer pegar sua família no final de semana, passear, sair mais cedo de casa, almoçar, fazer seu churrasco, tomar sua cerveja e assistir o jogo do Vasco, meu Deus do céu. Essa é uma realidade que a CBF não pesa. Será que não pesa? Será que não pensa na torcida? Quem paga a sua conta, CBF, é o torcedor. Quem paga a conta é o torcedor. Quem coloca audiência é a torcida. Que história é essa? Que vergonha é essa? E a diretoria do Vasco se posicionou, perguntando e entrando com um recurso para voltar de novo, né, colocar de novo a partida no domingo. O Vasco não quer mudar a data do jogo. O técnico Zé Ricardo também não. Por quê? Porque o time se concentrou, o time se preparou para isso, o time tem toda uma logística, gente. Sabe? Então a diretoria se posicionou. Carlos Osório foi à CBF perguntando, fazendo algumas perguntas e é assim que tem que ser. É assim que é. O torcedor e o Vasco não tem que ser tratado como marionete. Vai para lá, vem para cá. Não aceita. Senão vira bagunça dentro do campeonato. Tá errado. Já chega os erros de arbitragem. Os erros, porque são muitos contra o Vasco. Mas enfim, espero que o Vasco tenha representatividade dentro da CBF nesse momento e consiga resolver esse problema, que é um problema sério, é um problema grave, precisa ser resolvido. Mudando de assunto aqui, olha, os clubes, né, na verdade, que estão por conta da cota da TV e tudo mais, brigando muito com o Flamengo e com os clubes paulistas, o Vasco entrou no bolo ali, né, porque o Vasco é gigante, né, deixar o Vasco de volta seria uma brincadeira aí de outras pessoas, né? Clubes citam a Premier League e criticam o modelo de divisão de receita da criação da Libra, né? A nova liga do Campeonato Brasileiro, conhecida por vocês como Libra, sabe? Times que não assinaram a Libra se reuniram e divulgaram uma nota em repúdio aos termos de acordo entre os assinantes
e perpetua o abismo. Qual é esse abismo? Olha, os clubes de maior expressão, com grandes torcidas, né, o Vasco está entre eles, estão no topo, recebendo aquele montante, né, uma grana muito maior. Os clubes de menor expressão, com menos torcida, recebendo menos. Então, alguns clubes, até como o Atlético Mineiro, um time muito competitivo, um time que entra para disputar os campeonatos, quer saber, quer entender um pouco mais. E eu, torcedor, me posiciono favorável. Eu acho assim, o desempenho tem que ser dentro de campo. Um bom desempenho vale a premiação. Agora, a venda do campeonato, divide por igual. Vendeu o campeonato lá por não sei quantos milhões, divide por igual, 25% para cada um, ponto, sei lá. Divide 20% para cada um, mas por igual, todo mundo ganha direitinho igual. A venda do campeonato. A premiação, aí sim vem primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Aí tudo bem. Agora, eu acho injusto com outros clubes. Não, a venda do campeonato vai ser por X milhões, o Vasco vai ganhar 40%, o Flamengo vai ganhar 40%, o Corinthians 40%, o Palmeiras também, e os demais clubes lá, enfim, fazem certo tipo de divisão que não é legal, não é justo, não tem que ser assim. Sabe, tem que usar, gente, a Europa como espelho, infelizmente. Copia o que deu certo, copia o que dá certo. Dá uma olhadinha ali para falar, peraí, cara, os caras dividem por igual. O que muda para eles é a premiação do campeonato. Tá certo? Os clubes recebem a receita de acordo com o desempenho dentro de campo. Jogou bem, foi campeão, é claro que tem direito ao troféu e uma receita muito maior. Então não é muito difícil, não tem que ir muito longe, não tem que inventar muito. É sempre esse mais do mesmo aqui no futebol brasileiro. As pessoas querem causar o tempo todo, é incrível. Sabe? O Flamengo tem que se aproveitar menos da situação, assim como os clubes paulistas também, dando uma despertinha o tempo todo. Pelo amor de Deus, chega a ser nojento a atitude de vocês, tá certo? Olha aqui, falei aqui que o Vasco tenta reverter a decisão da CBF para manter o jogo contra o Bahia nesse domingo. Então vamos ficar ligado no calendário. Tem transmissão aqui no canal. Se você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar o jogo. Eu estarei grudado nessa questão envolvendo a briga da CBF agora com o Vasco brigando para tentar manter o jogo no domingo. O Andrei Santos, mudando agora mais uma vez de informação, vou falar sobre o Andrei Santos. Olha, eu falei sobre esse menino aqui, transmiti jogos da base desse menino. Esse menino é fera demais, joga muita bola. Eu não tenho dúvida que esse moleque vai fazer sucesso na seleção brasileira, enfim, até no Vasco. Mas já faz no Vasco, na minha opinião, né? Começou a desenvolver, já começou a se acostumar com os jogadores dentro de campo, no time de cima. Mas eu vou falar uma coisa para você. O Vasco não pode, de maneira alguma, nesse momento, dar mole para os clubes europeus. Isso porque o Andrei Santos começa a ganhar um valor maior como titular, se destacando na equipe titular, assim como o Riquelme, que eu defendo muito a sua entrada na equipe titular, sabe? Principalmente para esses jogos, contra a Bahia, time que sai muito e tal, nós temos aí um baita de um jogador de seleção na equipe do Vasco, revelado dentro do Vasco. Então, que a diretoria abra os olhos, fica atenta, valorize as joias que surgem dentro de São Januário. Não tem que ser assim, não. Chegou aqui, ofereceu não sei quantos milhões, tá levando. Não existe, isso não pode acontecer. Tá certo? Então, galera, vamos ficar atento, vamos prestar atenção. E a revolta é geral por conta da CBF, mas vamos tentar, sabe, na paz, né? Na paz, mas protestando. Na paz que eu digo assim, protesto no bom sentido. Não ficar perdendo, não servindo de boneco, de marionete para a CBF e para ninguém, né? Porque torcedor vascaíno e o Vasco não tem que ser tratado assim, não. Pedimos apenas representatividade da torcida do Vasco e a diretoria, principalmente do Vasco. Assumiram? Então assume a bronca também. Tá certo? Sou Eduardo Ferrari, daqui a pouco eu volto com essas informações e outras que surgirão no decorrer da noite aqui, né? De tarde para noite, né? Então tamo junto, minha rapaziada. Não deixe de se inscrever no canal. Vem com tudo, vem comigo, cola aqui no canal, que você tá bem acompanhado. Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.